O objetivo da Lei de Improbidade Administrativa é resguardar a integridade e a probidade da administração pública. A Lei de Improbidade Administrativa é cobrada na grande maioria dos concursos públicos, sendo incluída na disciplina de Direito Administrativo. Mas como é que ela ficou após as mudanças recentes? Como é que ela pode ser cobrada em concursos ou no exame da OAB? Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou trazer um resumo da Lei de Improbidade Administrativa, ou Lei número 8.429, com as suas atualizações. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos para você. Começando pelo começo, o que é improbidade administrativa? Improbidade administrativa é uma atitude inadequada e infratora que é tomada por um agente público. Essas ações podem causar prejuízos ao Estado, ou enriquecimento ilícito, ou violação dos princípios da administração pública. Sobre esse conceito, é importante atentar-se a dois pontos importantes. O primeiro ponto é que a Lei de Improbidade Administrativa conceitua agente público de uma forma ampla, indo muito além do que apenas o servidor público efetivo. Diz o artigo 2º da lei que se considera agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, um mandato, um cargo, um emprego ou uma função, seja por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo. Além disso, as regras da Lei de Improbidade Administrativa também podem ser aplicadas no que couber a quem não é agente público, desde que fique comprovado que esses indivíduos participaram dolosamente da prática do ato de improbidade. O segundo ponto importante é que a improbidade administrativa em si não é considerada um crime, mesmo sendo um ato ilegal e infrator, mas sim uma conduta de natureza cível. No entanto, é possível haver condenação na esfera penal por crimes contra a administração pública. Apenas não se confunda. Quando falamos aqui sobre improbidade administrativa, as sanções aplicáveis possuem natureza jurídica civil e não penal. As esferas são independentes. Dependendo da situação, pode haver condenação, tanto por improbidade administrativa como por crimes contra a administração pública. Enquanto as ações de improbidade administrativa correm na esfera civil, os crimes contra a administração pública pertencem à esfera criminal. E aí os procedimentos e as sanções serão diferentes. Agora eu vou falar sobre a classificação mais importante trazida pela Lei de Improbidade Administrativa, que é a que divide as ações de improbidade administrativa em enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violação dos princípios da administração pública. Vou começar pelo enriquecimento ilícito, que é a conduta considerada mais grave. O enriquecimento ilícito é classificado quando o agente público utiliza o seu cargo e as suas atribuições para obter vantagem econômica em proveito próprio ou para outra pessoa, de forma indevida. Diz o artigo 9º que constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, ao ferir mediante a prática de um ato doloso, ou seja, intencional, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida, em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades do poder público. Por exemplo, um agente público que recebe dinheiro ou qualquer outra vantagem econômica para
facilitar a aquisição de um bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pela administração pública, ou a utilização de veículos da administração pública para uso particular. Agora vou falar sobre outra conduta de improbidade administrativa, que é o prejuízo ao erário. O prejuízo ao erário é aquele que causa perda de recursos financeiros do poder público. Diz o artigo 10 que constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa que enseje de forma efetiva e comprovada perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades do poder público. Causa lesão ao patrimônio público e, consequentemente, prejuízo ao erário, o ato do agente público que resulte na perda patrimonial da administração. Por exemplo, a compra de um bem com dinheiro público por preço superior à média do mercado, sem haver uma justificativa plausível para isso. Contudo, atenção, se o bem foi adquirido por valor superior à média do mercado, porque o agente público queria embolsar o dinheiro da diferença de valor, aí nós não vamos enquadrar a conduta como prejuízo ao erário, e sim como enriquecimento ilícito. Só haverá prejuízo ao erário quando o patrimônio público for lesado, mas o agente público não estiver recebendo nada por isso. Pois se ele estiver recebendo algo por isso, aí a conduta vai ser enquadrada como enriquecimento ilícito e as consequências são mais graves. A grande diferença entre enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário é que o enriquecimento ilícito tem como base o enriquecimento do servidor por ter feito ou deixado de fazer alguma coisa para obter uma vantagem indevida, enquanto o prejuízo ao erário foca no dano gerado à administração pública, sem que o agente tenha enriquecido com essa atividade. Na dúvida, pense assim: se o agente público teve lucro, é enriquecimento ilícito. Por fim, temos como improbidade administrativa a violação dos princípios da administração pública. Aqui entram ações que violam os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade. Seria ter lealdade às instituições públicas. As condutas que atentam contra os princípios da administração pública estão previstas no artigo 11. Para saber se é enquadrado nesse artigo, primeiro você deve observar se a conduta pode ser considerada enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário. Se não for nenhuma coisa nem outra, aí pode constituir um ato de improbidade que atenta contra os princípios. Perceba que é residual. Só aquilo que não for enriquecimento ilícito e dê prejuízo ao erário é que pode ser considerado ato que atenta contra os princípios. Por exemplo, quando um agente público revela informações sigilosas que ele só sabia em razão das suas atividades e que deveriam ficar em segredo, favorecendo assim terceiros com informações privilegiadas, ou colocando em risco a sociedade ou o Estado. Imagine que nesse caso o agente público não ganhou um tostão por isso e também não gerou um dano ao erário. Nesse caso, a conduta é um ato que atenta contra os princípios da administração pública. Contudo, nos atos que atentam contra princípios, é preciso que haja um dano relevante. Só havendo um dano relevante é que pode existir uma sanção contra o agente público. Agora eu vou falar sobre as principais mudanças da lei, especialmente as mudanças mais recentes, que têm maior chance de cair em provas. A principal modificação do texto original diz respeito à exigência de dolo.
Os danos causados por negligência, imprudência ou imperícia, ou seja, os danos culposos, não são mais classificados como improbidade. Precisa haver dolo. Para que seja comprovada a improbidade, devem ser apresentadas provas da intenção do agente público, ou seja, a vontade do agente público em realizar a violação. Outra mudança importante na lei diz respeito ao nepotismo. A lei estabelece como improbidade a contratação, nomeação ou indicação de parentes até o 3º grau para cargos de confiança por agentes que já ocupam um cargo público. O nepotismo cruzado também foi incluído nas alterações. A reforma da Lei de Improbidade Administrativa também alterou outros pontos, como a modificação no prazo prescricional para a apuração de atos de improbidade, que aumentou de 5 para 8 anos, sendo esses contados a partir do momento em que o fato ocorreu. Esse aumento de prazo favorece a apuração e repressão, pois muitas vezes as investigações podem ser bastante complexas. Nesse ponto, também vale lembrar que o Ministério Público tornou-se o único com competência para propor ações de improbidade. Antigamente, qualquer pessoa jurídica poderia fazer isso. O objetivo dessa mudança foi evitar o uso político da lei, ou seja, alguém entrar com ação de improbidade acusando outros, simplesmente para prejudicar desafetos e sem ter realmente um embasamento em suas acusações. O prazo para que o inquérito civil ocorra também sofreu alteração. Agora o prazo para a condução do inquérito civil passa a ter duração de 1 ano e pode ser prorrogado uma única vez. Antes da alteração, ele era de 180 dias. Também ocorreram mudanças nas sanções. Para os casos de enriquecimento ilícito, o prazo de suspensão dos direitos políticos passou a ser de até 14 anos. A multa civil é o valor do próprio acréscimo ao patrimônio e a proibição de contratar ou receber incentivo do poder público passou a ser de 14 anos. Para os casos de prejuízo ao erário, a suspensão dos direitos políticos agora é de até 12 anos. A multa civil é o valor do próprio dano causado ao erário e a proibição de contratar com o poder público passa a ser de 12 anos. E por fim, em relação aos casos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública, a suspensão dos direitos políticos foi excluída. Antes existia a suspensão, agora não existe mais. A multa civil passou a ser de até 24 vezes a remuneração do agente público e a proibição de contratar com o poder público passou a ser de 4 anos. As mudanças da lei também flexionaram a forma de pagamento dos débitos de improbidade. Para aqueles que não se mostram aptos financeiramente para quitar as dívidas, foi possibilitado o parcelamento em até 48 vezes. O estudo da lei de improbidade administrativa costuma ser extremamente importante para quem pretende prestar concurso público e se esse é o seu caso, eu vou te dar uma dica valiosa. Procure aqui no canal a playlist com vídeos gratuitos de direito constitucional e administrativo. Faça maratona Cintia Flix nessa playlist. Ali eu entreguei puro ouro para te ajudar na sua preparação. São temas fundamentais para qualquer pessoa que queira passar em concurso. Nós sabemos que prestar um concurso público pode ser uma jornada desafiadora, especialmente para aqueles que começaram há não muito tempo e ainda têm um pouco conhecimento sobre o direito. No começo, o direito é realmente muito complexo e difícil de entender, devido a todas as suas regras e exceções. E por esse motivo é comum que muitos desistam de querer aprender. Mas não precisa ser assim. É possível aprender de um jeito mais simples e fácil, e essa é a minha proposta, te ajudar a entender o direito com mais facilidade, de um jeito mais acessível e também interessante. O fato é que no direito é preciso começar com uma base sólida de conhecimentos. No direito, a base importa. Quem não tem base, depois se sente muito mais confuso para conseguir entender os assuntos mais difíceis e complexos.
Se esse é o seu caso, e se você sente que você ainda não tem essa base, ou seja, você sente que poderia ter um conhecimento mais sólido e que isso iria te ajudar a evoluir mais rápido dentro do direito, eu vou te deixar aqui a minha melhor recomendação, que é começar hoje mesmo a assistir às aulas do curso Primeiros Passos no Direito. Esse curso foi criado especialmente para quem está no início da sua jornada no mundo jurídico ou para quem até já estudou alguma coisa, já cursou alguns períodos da graduação ou já está estudando para concurso público, mas por alguma razão ainda não se sente satisfeito com o seu progresso, ou seja, ainda percebe que não sabe o suficiente ou gostaria de saber mais. O curso Primeiros Passos no Direito traz a base totalmente acessível para iniciantes e apresenta os principais conteúdos jurídicos de forma clara, objetiva, fácil de entender e sem enrolação. Com ele você vai dominar as bases do direito, vai desenvolver uma visão crítica e entender como aplicar o conhecimento adquirido em situações reais. O curso tem uma linguagem simples e didática, ao mesmo tempo em que ele entrega uma explosão de conteúdo e eu te garanto que você vai perceber um salto gigante logo nas primeiras aulas. Vale muito a pena. Vou deixar o link do curso Primeiros Passos no Direito na descrição do vídeo e você pode clicar e desbloquear o seu acesso ainda hoje. Sua jornada dentro do direito pode ser muito mais fácil, eu te garanto. E como eu já disse antes, não se esqueça também de voltar aqui no canal para aproveitar os conteúdos gratuitos, como a playlist de Direito Constitucional e Administrativo, que está fantástica. O curso Primeiros Passos no Direito e os vídeos gratuitos aqui do canal não são os mesmos, então você pode fazer as duas coisas, assistir ao curso para fortalecer a sua base e também aproveitar os vídeos grátis aqui do YouTube e assim a sua preparação vai ser completa. Vou deixar aqui o link da playlist de Direito Constitucional e Administrativo para você aproveitar. Até!